no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira Epístola de João, capítulo 3, no versículo 1 ao 10. O tema desse sermão é: Cristo venceu o pecado. Amém? Você crê nisso? Amém. Cristo venceu o pecado. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém. Você já ouviu uma mensagem nesse texto alguma vez? Fora eu pregando. Esse texto, ele é um texto que não é nada simples de ser entendido. Ele é muito pouco falado a respeito dele. Normalmente é citado versículos. Ali o versículo 4 é citado, o versículo 6 é citado. Então, alguns versículos são citados bastante, mas o texto em si, o versículo 1 até o 11, onde nós lemos, eu confesso para você que quase não se é falado, quase não se é trabalhado nesse texto. Eu tenho 20 anos de vida cristã. Nesses 20 anos, eu como pastor, eu participei de muito retiro, e até o meu casamento, 5 anos, eu participava sempre de 2 cultos. Eu fiz as contas, eu já ouvi mais de 1.500 pregações. Mais de 1.500 pregações. Fora que eu tenho 11 anos e meio de teologia. Então eu já ouvi muita pregação a respeito da Bíblia. Eu já ouvi muito a respeito da Bíblia. E eu descobri que eu nunca ouvi um sermão nesse texto, compreendendo todo ele, compreendendo ali do versículo 1 ao 11 ou o capítulo inteiro. Eu nunca ouvi. Eu fiz as contas, eu já descobri que eu estudei, já fiz estudos, tivemos grupos de estudo nesse texto, mas eu nunca vi. Em 1.500 pregações, daria, se cada pregação tivesse um capítulo da Bíblia, daria para pregar a Bíblia inteira e mais um terço dela. Então é muita pregação. E aqui eu nunca ouvi. Por quê? Porque de fato esse texto ele é bem
ele não é muito simples. Eu diria assim, a mensagem dele é simples, só que não é muito simples de aceitá-la. Quando nós vamos para ela, quando os pregadores, os pastores vão para ela, eles preferem voltar e falar assim, melhor não mexer com isso daqui, melhor deixar quieto. Quando eu estava na metade do meu estudo, do mestrado, eu fui atrás de comentários em relação a isso, porque esse texto foi importante para mim no mestrado. E a maioria dos comentários, os autores, eles passam raso por esse texto. Eles não se aprofundam muito. E aqueles que se aprofundam, eles preferem não olhar para a Bíblia no geral. Eles ficam nele, colocam as verdades do texto, mas se eles fossem aplicar nas Escrituras, no restante das Escrituras, eles iam ter problemas. Então eles preferem não aplicar. Eu recentemente escrevi um livro, está publicado apenas digital, apenas uma versão digital na internet. E o tema desse livro é a morte do pecado. E as pessoas, elas olham sem ler o livro, elas olham, esse pastor está viajando. Esse pastor, que aconteceu alguma coisa errada. Giovanni, você está bem? Umas pessoas que me conhecem, o que é isso? Está dizendo que o pecado morreu? Como assim? Um dos textos que eu trabalho no livro é justamente esse. E eu senti no meu coração de trazer uma mensagem para você com base nesse texto hoje. E você é a pessoa que me acompanha, que está comigo, né? Participa da comunidade. Então é importante que você tenha uma noção do que nós pregamos aqui, do que nós falamos. Uma das coisas fundamentais antes de qualquer pensamento, de qualquer estudo da Bíblia, e que nem todas as pessoas elas têm esse pensamento, é que o que importa é o que a palavra está falando. O que importa é a mensagem da palavra. Nós abrimos mão, nós como pregadores, eu como pregador, eu preciso abrir mão da minha mensagem, do meu pensamento, para aderir ao que a palavra está dizendo. Muitos pregadores, eles usam a palavra para falar o que eles querem falar. Você está entendendo? Então, puxa vida, eu quero falar que a igreja precisa parar de fofocar. Eu vou lá, encontro um texto, eu faço o meu sermão e eu coloco o texto no meu sermão e falo aqui, ó, a Bíblia está dizendo. Você está entendendo? Então, eu quero falar alguma coisa, eu uso a Bíblia para falar o que eu quero. É bíblico? Nem sempre. Às vezes é, mas nem sempre. É perigoso, pode ser que não seja. Então, quando nós vamos para a Bíblia, e esse é o nosso fundamento cristão, esse é o fundamento protestante, você sabia disso? Nós que somos evangélicos protestantes, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o nosso fundamento deveria ser esse. Não é o que eu falo, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Eu abro mão do meu pensamento para o que a palavra diz. Mas, Giovanni, existem muitas interpretações, e para isso nós devemos ter, sim, um grande cuidado. Qual é a interpretação que nós queremos? É a interpretação que o autor, a interpretação com base na intenção autoral. Quando o autor escreveu, ele foi inspirado para nos escrever alguma coisa, certo? Deus colocou a mensagem no coração dele e ele colocou a mensagem escrita. Essa intenção autoral é que nos é o que nós buscamos, é o que nós queremos. Então, assim, Giovanni, você disse que o pecado morreu? Eu creio que a Bíblia diz que o pecado morreu. O pecado está morto em Jesus. Certo? Eu creio que ela está nos ensinando. Eu creio que João, quando ele
foi escrever, ele pensou nisso, era isso que estava no coração dele. Então, através do estudo, nós devemos chegar nessa posição, nesse pensamento que o autor desejou colocar para nós. Imagine você escreve um livro e a tua intenção é que as pessoas saibam isso a respeito do livro. De repente as pessoas decidem fazer o que elas bem entenderem com o livro. Fala assim, não, a Regina escreveu um livro, a Regina falou isso. Não, a Regina olha e fala, não está escrito isso no livro. Você está entendendo? O que é o correto? O correto é nós descobrirmos o que de fato o autor, no caso a Regina, que usei como exemplo, quis dizer com aquilo que ela escreveu. Então essa é a nossa posição. E aqui nós temos João. A epístola, uma das epístolas mais difíceis, eu concordo, da palavra de Deus. Não é muito falado, porque não é muito entendido, não é compreendido em relação a isso. Esse assunto ele é um assunto muito difícil, ele é um assunto muito complicado. Nós vamos aqui a três afirmações que esse texto faz, que complica a vida de todo leitor, de todo mundo que estuda a Bíblia. A primeira delas diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Essa é a primeira afirmação. A segunda: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E a terceira: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essas três afirmações, elas põem um peso na nossa vida, não é verdade? Se nós não olharmos o contexto, eu já li muitas vezes, antes de entender esse texto, antes de entender 1 João, eu lia 1 João e eu tinha vontade de sair correndo. Primeiro, o texto, quando ele foi traduzido do grego para o português, ele foi traduzido de uma forma que nos prejudica um pouco a leitura. Ele foi colocado ali no gerúndio, a palavra. Por exemplo, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Dá a ideia para nós que peca muito, né? Todo aquele que permanece em Deus não fica pecando muito, não fica pecando coisas graves. É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso. O texto ele não faz referência ao pecado numa questão de quantidade aqui. Tanto que a versão, e existem algumas versões assim que são mais fiéis ao original, diz assim: todo aquele que permanece nele não peca. Não peca. Como assim, João? Não peca. E se peca, não viu e nem conheceu. No original, essa expressão assim, essa expressão que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, também não diz respeito à quantidade de pecados, e nem ao teor do pecado. Simplesmente pecado. Ele está dizendo: aquele que pratica o pecado, ou aquele que peca, procede do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio, desde o começo. Todo aquele que é nascido de Deus, esse não vive na prática do pecado, dessa tradução minha, dá a ideia de que, não fica pecando muito. E muitas pessoas preferem interpretar esse texto dessa maneira, porque não vê outra explicação. Mas o texto, de forma alguma, está falando sobre quantidade aqui, e nem sobre o teor do pecado cometido. Esse texto ficaria assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Pois bem, somente vendo essas afirmações na Bíblia, sem analisarmos muitas coisas, eu pergunto para você: você peca? E agora? Agora você está com uma questão bem complicada para resolver. Porque se você disser que você peca, se você disser que você pratica o pecado, a Bíblia está dizendo que você pertence ao diabo
A Bíblia está dizendo que você não conhece a Deus. A Bíblia está dizendo que você não é filho de Deus. Sim, exatamente. O texto ele está confirmando isso. A pessoa, se ela dizer, ó, eu sou pecadora, em Jesus você é pecador, sim. Então vamos lá, o que a Bíblia está dizendo? Você não conhece a Deus, você pertence ao diabo e você não é filho de Deus. É o que João está nos ensinando. Mas Giovanni, não somos todos pecadores? Eu aprendi que nós todos somos pecadores. E outra, Giovanni, deixa eu contar um negócio. Antes de chegar no culto aqui, um cara me fechou na rua, xinguei ele. Daí, vamos entender o que esse texto está falando, olhando para o seu contexto. Se nós pegarmos só essas frases, de fato, elas são verdadeiras. Nós não temos como sair disso daqui, nós não temos como apagar. De repente há uma tentativa até na tradução de dizer que é uma quantidade de pecado, mas o contexto não nos mostra isso. Mas vamos para ele como observando o seu contexto. Vamos ler o versículo 5 e 6. Está com a sua Bíblia? A pregação de hoje é bem simples. 5 e 6 diz assim: sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando ou não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conhecia. Olha o contexto. Por que ele está dizendo, por que João está dizendo que aqueles que estão em Jesus, por que João está, aqueles que estão em Jesus, eles não pecam, e se eles pecam, eles não conhecem a Deus. O contexto, o versículo está nos dizendo que Jesus ele veio para tirar os pecados, exatamente, para tirar os pecados. O começo ele diz assim, novamente: sabeis também que ele se manifestou. Jesus veio, desceu dos céus, veio até a terra, se tornou um homem como nós, habitou entre nós, ele se manifestou para fazer o quê? Para tirar os pecados. E a Bíblia diz que nele não há pecado. E aquele que está nele, aquele que permanece nele, não peca. Porque ele, qual foi a explicação? Nós não pecamos porque nós não praticamos o erro, o mal? Não. Nós não pecamos porque ele tirou o pecado. Qual que é a explicação? A primeira explicação de João: Jesus, ele tirou o pecado. Aquele pecado que você cometeu hoje de manhã, Jesus, ele já tirou esse pecado de você, a ponto de Deus olhar para você e ver você como santo diante dele. A explicação de João é muito simples. Ele está dizendo que nós não pecamos porque o pecado ele já não é considerado mais na nossa vida. O pecado ele já não é mais levado em conta sobre nós. Ele foi levado em conta na vida de Cristo Jesus. Não é pelas nossas próprias obras, mas é pela obra de Cristo. É pela obra do nosso Salvador. Vamos imaginar antigamente. Havia na lei, no escrito da lei, a ação para a remissão. O que era essa ação para a remissão do pecado? Se você fizesse parte do povo de Israel, e você cometesse um pecado, você transgredisse a lei, nós lemos o texto que diz que o pecado é a transgressão da lei.
Se você transgredisse a lei, você tinha que ir até o teu aprisco, você escolhia ali a ovelha mais bonitinha, mais gordinha, mais fofinha e mais branquinha. Você pegava essa ovelha e você ia até o sacerdote. Essa ação, quando você levava, entregava nas mãos do sacerdote, ela era uma ação de remissão. O erro que você cometeu, que deveria vir culpa e condenação sobre a tua vida, passava para a vida de quem? Da ovelhinha. Certo? A ovelhinha. A ovelhinha cometeu o erro. Foi a ovelhinha que mentiu? Foi a ovelhinha que adulterou? Foi a ovelhinha que matou? Foi a ovelhinha que deu falso testemunho? Não. Quem foi? No caso, você. Na história, nós estamos contando que é você, está na história? Então, no caso, você fez. Ela era culpada? Não. Mas a culpa foi para ela? Agora foi. O ato da remissão, a culpa e o pecado que estava sobre o transgressor foi para a ovelha. E daí, o sacerdote pegava a ovelha, matava, pegava e queimava a ovelha. E a pessoa saía dali em paz com Deus. Isso parece bem injusto para nós, né? Mas foi a forma como Deus escolheu para desde sempre mostrar a obra de Cristo por nós. Porque Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele veio como Cordeiro. Ele foi a nossa ovelhinha, branquinha, pura, sem defeito, sem mácula. E quando ele diz que ele tira o pecado, como que ele tira? Ele chega em você e faz assim com o pecado? Não. Ele chegou, tirou o teu pecado e colocou sobre si mesmo. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Os nossos pecados ele tomou sobre si. Você está entendendo como que ele tira? Ele atraiu para si. Ele recebeu nele. Ele era a ovelha pura, perfeita, sem culpa alguma, que recebeu a culpa de todos nós. Então, esse é o contexto. E João, ele diz, por que nós não pecamos? Porque o nosso pecado foi considerado na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a ideia, o pensamento de João aqui, não é nos nossos atos, ele não foca nas nossas ações, ele foca naquilo que Deus considera em relação a nós. Porque nas nossas ações, sim, pela lei de Moisés, nós somos todos pecadores. Pelas nossas próprias leis nós somos. Nós erramos. Mas diante de Deus, ele está dizendo não. O segundo argumento de João, no versículo 3, 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. A palavra procede também é pertence ao diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas o texto continua, ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos entender, Giovanni, as obras do diabo é o quê? É o mal, é a mentira e tal. Nesse contexto, as obras do diabo é o quê? É o pecado. Porque ele diz assim, o diabo, ele peca desde o princípio. Então, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por que Jesus se manifestou? Para destruir o pecado, as obras do diabo. Então, a segunda questão que João ele entra é: nós não pecamos, porque Cristo destruiu o pecado. Cristo destruiu o pecado. Como que ele destruiu o pecado? Ele pegou o pecado, trouxe sobre si, foi na cruz e morreu. Quando ele morreu, o nosso pecado morreu
com ele. Tremendo isso, né, gente? Isso é especial demais. Esse texto de João normalmente é utilizado para condenar as pessoas. Ei, gente, viu? Você que está pecando muito aí, cuidado. Vai pertencer ao diabo. Mas não, João não tinha o interesse de condenar ninguém. João, ele tinha o interesse de mostrar quem nós somos e em que estado estamos em Cristo Jesus. No versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. A minha versão está: não vive na prática do pecado. Nós conversamos sobre isso. Não pratica o pecado. E ele agora mostra o porquê. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode pecar, porque é nascido de Deus. O segundo argumento é que ele é filho de Deus. E para o filho, Deus, ele, assim como Deus não pode pecar, assim o Filho de Deus não pode pecar. O autor, ou João no caso, ele defende a ideia dele de que Deus, ele não imputa pecado sobre quem é filho. Estava tendo uma aula uma vez, e o professor, doutor em teologia, assim, muito gabaritado, estou grande parte da aula dele falando que Deus não perdoa se nós não perdoarmos. Isso está na Bíblia. Se você já orou, rezou o Pai Nosso, está lá no Pai Nosso. É uma oração muito bonita, mas se você já se atentou a essa oração, você já percebeu ela, provavelmente já pôs muito julgo sobre a tua vida. Se você nunca percebeu, talvez você passou despercebido pelo texto. Mas ele diz que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Alguém vem, faz um grande mal para o teu filho, que gera uma mágoa no teu coração, e pronto. Você vai para o inferno, porque Deus não te perdoa. Ideia. Só que, se nós formos para Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: assim como Cristo nos perdoou, perdoai. Depois da aula eu cheguei para ele e falei: professor, eu quero fazer uma pergunta simples. Claro. Quem perdoa primeiro para ser perdoado? Quem perdoa primeiro nessa questão? Deus nos perdoa para nós perdoarmos? Ou nós temos que perdoar para Deus nos perdoar? Ele espera um pouco, ele falou: pensou, eu preciso pensar um pouco mais para responder. Ele não ia responder. Por quê? Porque ele ficou em conflito com os textos. Na antiga aliança, e agora eu posso escandalizar você, mas o Pai Nosso, ele é uma oração para quem estava na antiga aliança, para os discípulos. Na antiga aliança, eu fazia para eu receber. Na nova aliança, eu recebo, portanto eu faço. É uma contradição dos textos? Não. Só que um deles está falando a respeito da antiga aliança, o outro da nova. O Pai Nosso, gente, se você lê a Bíblia, no versículo seguinte está dizendo assim: não repitam a oração. Depois que termina o Pai Nosso, ele diz: não repita, antes de começar o Pai Nosso, ele diz: não repita a oração. O Pai Nosso não foi uma oração para nós repetirmos, ele não foi uma oração para a igreja passar a repetir, isso foi aderido nos séculos. Isso foi, nós trouxemos para nós, a igreja cristã em termos gerais, ela trouxe para si, mas não foi uma oração para nós, porque ela é uma oração que tem consigo peso de condenação. Sim, você ora dizendo que se você não perdoar,
Deus não vai te perdoar. Você ora dizendo que a tua salvação depende das tuas obras, não de Cristo Jesus. É uma oração especial, tem muito ensino, tem muita riqueza nela, mas nós devemos ter esse cuidado. Quem perdoa primeiro? Deixa eu perguntar para você. Você tem que perdoar para Deus te perdoar? Ou Deus te perdoa para você perdoar? É assim, né? Não é verdade? É assim. Mas você pode conferir, Colossenses capítulo 3, versículo 13, está lá. Você foi perdoado. Como resultado você perdoa. Portanto, o texto ele diz que nós não somos pecadores e nem estamos sujeitos a pecar devido à obra de Cristo, que tirou o pecado, que destruiu o pecado e que nos tornou filhos de Deus. Simples assim. Não por nossos méritos, não porque nós somos bons o suficiente, não porque nós passamos um dia sem pecar, não, nós não conseguimos passar um dia sem errar. Sem pecar, eu posso dizer isso. Mas esse pecado ele é considerado na pessoa de Cristo. Esse pecado ele é visto em Cristo Jesus, que tirou o nosso pecado. Talvez fique estranho dizer assim, não é, mas eu peco, mas não peco. Como que funciona isso? Eu peco, mas não peco? Você pode dizer que você peca, mas esse pecado, imediatamente, ou antes de qualquer coisa, já está em Cristo Jesus. Lá ele morreu, lá ele foi destruído com Cristo Jesus. Portanto, Deus ele te vê como um santo, como um filho amado, independente das tuas obras. Mas porque ele te amou, porque ele fez algo grande por você. Agora você está entendendo porque esse texto não é pregado, né? Giovanni, esse texto não é pregado por quê? Porque agora você está entendendo por quê. No versículo 1 eu gosto que ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos os filhos de Deus. Somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. E ele termina esse parágrafo aqui, essa ideia, dizendo assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está dizendo, antes dele dizer que aquele que é nascido de Deus não peca, ele diz: vocês, igreja, são filhos de Deus. Vocês, igreja, são nascidos de Deus. Nós devemos tomar posse dessa verdade. Nós devemos tomar posse disso. E apesar de que as pessoas falam assim: não, Giovanni, isso vai deixar as pessoas muito largadas. As pessoas, sabendo dessa verdade, elas vão parar de servir a Cristo, elas vão parar de servir a Deus, elas vão se desviar. Não! Isso não é verdade. Um dia o pastor chegou, convidou um missionário para pregar na igreja dele, e o missionário chegou e falou assim: gente, não existe inferno. E foi embora. Ninguém vai para o inferno, foi embora. Não acredito nisso, é uma história. No outro domingo, mais da metade da igreja faltou. O pastor soube que metade tinha se desviado. E tudo embora. Ligou no outro dia, segunda-feira, ligou para o missionário: missionário, tua palavra aqui, ó, fez com que a minha igreja fosse embora, fez com que a minha igreja se desviasse. Mais da metade não veio no domingo no culto, se desviaram tudo. O missionário falou assim: pastor, a igreja que de fato é a igreja que estava no domingo no culto, a igreja que vivia por medo do inferno, não por amor a Cristo, a igreja que vivia por medo de condenação, não pelo Espírito, essa igreja não foi domingo. Nós temos um monte de cristãos indo na igreja com medo e com culpa, com condenação, medo que Deus fique irado. Se nós tirarmos o medo, a culpa, se nós tirarmos a lei, se nós tirarmos a condenação, se as pessoas saem, a gente fala: se desviaram. Não se desviaram, elas estavam na igreja, mas não estavam. Elas faziam parte de uma comunidade, mas o coração delas não estava ali.
Quando eu olho para essa verdade, quando eu olho para esse texto, eu compreendo isso. Existem vários detalhes ali que nós precisamos passar, mas sem entrar nessas questões, em outras questões importantes do texto, mas temos que passar por ela. Existem agora consequências dessa mensagem. A primeira consequência que existe dessa mensagem, de se conhecer, de se compreender que não somos pecadores em Cristo Jesus. Primeira, é a vitória sobre a acusação. Romanos capítulo 8, ele conclui um assunto ali dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará? Sabe por que as pessoas se deixam acusar? As pessoas se deixam acusar porque não conhecem quem são em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Satanás, ele trata Satanás como o acusador. Qual é a arma de Satanás? A acusação. Satanás, ele é especialista, expert em acusar. Tanto que as pessoas confundem Satanás com Deus. A pessoa comete um erro, se sente acusado e fala: Deus está mexendo comigo, né? Calma aí, será que é Deus ou é o inimigo que está te acusando? Porque quem acusa não é Deus, Deus não acusa. Quem acusa é o inimigo, é o adversário. Um dia, sobre essa mensagem, me chamaram em uma reunião, fazendo perguntas. Uma pessoa falou assim: e agora o que nós vamos trabalhar com a igreja? Se a igreja não é pecadora, vamos trabalhar o que com ela? Eu falei: mas você trabalhava, usava o pecado para trabalhar com a igreja? Quem usa o pecado para trabalhar conosco é o diabo. Deus, ele usa do amor, do perdão, da graça, da misericórdia para trabalhar conosco. Eu falei: então nós estamos trabalhando errado. Nós estamos usando a arma errada, a arma da acusação, a arma da lei. Milhares de pessoas são acusadas e condenadas na igreja. Milhares de pessoas. Nós vivemos um cristianismo, eu me refiro a questões gerais, globais, onde as pessoas elas entram na igreja e elas saem com um peso, com um jugo de condenação, de acusação. E às vezes elas se sentem bem por isso, porque elas acham que é a obra de Deus. É difícil. Eu já estava conversando com um irmão, ele falou assim: pastor, lá na minha igreja, para eles tudo é difícil. Vamos orar. Mas é difícil. Vamos buscar Deus. É difícil. A vida cristã. A vida cristã é difícil, meu irmão. É tudo muito difícil. Tem que vencer a carne, tem que vencer o mundo, tem que vencer o pecado, tem que vencer isso, tem que vencer aquilo. Eu falei: você quer vencer tudo que Jesus já venceu? Quer vencer tudo que já foi vencido? Por que você não vive o que já foi vencido? Por que você não vive a vitória que tem que Cristo te deu? Nós queremos a mesma coisa que a pessoa que chega com a ovelhinha. Está aqui a ovelhinha, joia. Matou, a culpa, o pecado foi para a ovelha, colocou, e agora quero pagar. Não, mas já foi pago. Não quero, acho justo, quero pagar. Não, mas a ovelha já está sendo queimada, já foi pago, não tem culpa. Você está vendo? Nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Existem milhares de pessoas sofrendo com isso. Cristãos que são decepcionados com Deus, cristãos que são decepcionados com a igreja, cristãos que são decepcionados com a vida cristã, falam assim: eu não quero, um dia lá no final da minha vida, eu sei que eu tenho que crer em Jesus, um dia lá no final, eu vou chegar e vou falar assim: Jesus, eu te aceito, porque eu quero viver a minha vida, mas não com Ele, porque é muito difícil, é muito ruim, é muito complicado. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem? Tem alguma coisa errada nisso? Por que se tornou tão difícil e tão complicado?
Milhares de cristãos vivendo com medo e com culpa. Milhares de pregadores usando medo e culpa para manter membros em suas igrejas. Tem alguma coisa errada? Nós precisamos avançar, pregar, crer que Cristo ele veio para nos libertar do pecado e não para nos pôr jugo e culpa do pecado. Amém? Vamos ser livres. Vamos ser livres em relação a isso. A segunda coisa que eu percebo que muda, o reflexo dessa mensagem, é uma nova consciência. O grande problema que nós temos é a má consciência. O autor de Hebreus ele nos adverte em relação a isso. Ter uma má consciência é você não compreender que o teu pecado foi estar em Cristo. Ter uma má consciência é você se sentir pecador, se sentir indigno. Ter uma má consciência é você chegar no culto e falar assim: olha, vou orar aqui pedindo perdão por todos os meus pecados para que eu possa falar com Deus. É bonito. Não é que é bonito? É legal. Mas é uma má consciência. É você entender que você não foi perdoado ainda. Daí você chega, vamos imaginar a consciência como um semáforo. Tem a luz, semáforo, né? Tem a luz vermelha, que nós chamamos de sinaleiro, né? Não sei qual que é correto. Tem a luz vermelha e tem a luz verde. E de repente você chega, ele está estragado. Onde era para ter luz verde está vermelha, onde está vermelho está verde. Isso tem uma má consciência. E você chega no culto, Deus ele olha para você e fala: ó, a luz está verde. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui, vamos nos alegrar. Está aberto, está livre para você vir na minha presença. Só que como você tem uma má consciência, você é daltônico, né? E você olha, está vermelho. Não posso. Deus. Você acha que tudo é culpa, você acha que tudo é condenação. As pessoas elas acabam julgando pela má consciência aos outros e a si mesmas. Impressionante, mas existem pessoas que falam assim: não, João, está errado, não pode. Quer dizer que fulano de tal vai para o céu junto comigo? Não. Ele que, pior que às vezes é parente, né? Ele lá faz errado, vai para o mesmo céu. Eu aqui sou dizimista, sou fiel a Deus, não falta o culto. Você está dizendo que você está vendo? O que é isso? Má consciência. Você não sabe que você pela lei é tão pecador como ele, mas pela graça de Cristo você pode ser tão santo como ele, santificado, justificado como ele. Falta de consciência. Temos a consciência prejudicada. E daí, porque nós temos a consciência prejudicada, nós levamos uma mensagem de condenação para o mundo inteiro. As pessoas estão falando assim: Giovanni, eu preguei o evangelho para tal pessoa. Sério? Sim. Como que você fez? Eu cheguei lá e falei assim: olha, Jesus te ama, Ele aceita você, morreu por você, só que agora você precisa o seguinte: você precisa abandonar os seus pecados, ter uma vida correta, participar de uma igreja, para você ser salvo por Deus e tua vida vai mudar. Ah, você pregou isso para ele? Onde está escrito que ele tem que participar de uma igreja, que tem que abandonar para ele ter a salvação? Onde é que está isso? Que evangelho é esse? É um evangelho misturado com lei. Porque na verdade, às vezes a gente pensa que pregou o evangelho, as pessoas, o mundo pensou que pregou o evangelho, evangelizei o mundo inteiro. Não, nós transmitimos não o evangelho, nós transmitimos como igreja a lei para o mundo inteiro. A verdade é, Cristo aceita você. E se Ele tiver que fazer alguma modificação na tua vida,
a responsabilidade é dele com você, é o Espírito com você. Eu não tenho que colocar nenhuma barreira para você chegar a Deus. Nenhuma barreira. Nada. O caminho está livre. Ah, é muito fácil. Mas é claro que é fácil. É simples demais, né, João? Sim, é simples. É dádiva. Você já pagou por algo que você ganhou? Não, se a pessoa pagar, você não ganhou. É dádiva, é simples. E por último, essa mensagem ela deve gerar uma reforma. Uma reforma no nosso pensamento. Uma pessoa... Estou fazendo vários vídeos na internet. Você deve ter visto, né? Bastante gente me ajuda compartilhando. E um dos vídeos, uma pessoa mandou uma mensagem em off só para mim, com um texto assim, quase do tamanho do livro. Texto enorme, falando como que o pecado está morto. E ela citou vários textos, citou Lutero no meio, Reforma. E daí eu respondi para ela, eu falei, ó, a Bíblia fala isso, isso. O pecado está morto porque morreu com Cristo. Bem simples. E eu terminei colocando assim, e vamos tomar o exemplo de Lutero, que olhou para a situação cristã que ele estava vivendo e falou, eu não quero isso, quero voltar às Escrituras. Eu quero convidar você, nós somos uma comunidade que está iniciando, somos pequenos ainda, mas o meu convite para você é, vamos voltar às Escrituras. Gera perseguição? Claro que gera. Isso é uma mensagem que gera perseguição? É claro que gera. Vão taxar de louco, de maluco, né? Que pastor lá, você que é da igreja, que pastor lá fala, vai ter, gera, mas nós precisamos voltar às Escrituras. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo isso. Então eu não quero saber o que eu estou pensando, eu quero saber o que a Bíblia está dizendo. E é isso que eu quero pregar, é isso que eu quero incentivar, é isso que eu quero ensinar. Vamos buscar essa reforma. Existem milhares de pessoas que não frequentam igrejas, justamente por causa da condenação, da culpa, do medo que as igrejas impõem. Não se acham dignos, às vezes, de estarem na igreja. Às vezes são julgados e tratados como diferentes. Milhares de pessoas. Ontem mesmo, a pessoa me encontrou e falou assim, Giovanni, eu parei de ir lá, de participar, porque eu estou com um problema na minha vida e daí eu prefiro arrumar isso antes de ir para a igreja. Não precisa, cara. Não precisa. Quem colocou isso para você não foi a religiosidade, não foi a lei, não foi Deus. Não precisa. Você é aceito do jeito que você é, com as dificuldades, com as lutas que você tem. Precisamos de reforma. Amém? Gostaria de convidar você para ficar de pé nesse momento.